Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Tiago Lacerda, ele está fazendo um omelete no teatro. Não é omelete analfabeto, é Hamlet. É a mesma coisa. O cara nunca erra. Está aqui ele e está aqui o diretor também. Ron Daniels e Tiago Lacerda. Vamos lá! Quem não sabe, eu não vejo o Ron Daniels há 50 anos, mais ou menos, e ele era Ronaldo Daniel. E ainda é. Ainda é, claro. Agora, você sabe, eu falei aqui de frade, você não vai lembrar disso, mas a última vez que eu te vi, você estava de frade. Qual era a peça? A peça era Zé do Parto à Sepultura, do Augusto Boal. Era Zé do Parto da Sepultura? Zé do Parto da Sepultura. Eu pensei que era o Galileu, você não fez também? Não, foi o Zé do Parto da Sepultura. Do Boal. E você vê que você era um ator relapso, que foi no intervalo, na rua. Hein? Eu estava conversando com o Zé Celso e você apareceu vestido de frade. Menino de todo. Como é que é essa história? Tá valendo ou não? Tá valendo, sim. Olha, eu só me lembro uma coisa da peça, tá? Uma coisa só. Estava a atriz Célia Helena, que era atriz maravilhosa. Eu não sei porquê, mas ela virava para mim em cena e dizia, olha, não faz assim que é feio, faz assim que parece santo. Isso é perfeito, faz assim que é feio. Faz assim que parece santo. Vertical, né? Vertical. Eu tenho um santo desse tamanho. Pronto. E tinha um dos maiores atores que eu já vi em cena, que era o Falzarapi. Isso. Fazia o bebê nascendo, na peça do Augusto Boal, e a primeira frase da peça era ele que dizia que era proletários do mundo inteiro univos. Todo mundo, os pais dizendo, fala papai, fala mamãe. E ele de bebê, de fralda, sapecava essa. É uma peça ótima, eu acho. Muito né? boa, muito boa. Foi em 62, 63. Foi antes do Pequenos Burgueses. Antes do Pequenos Burgueses. Muito antes. Foi bem antes. E era a peça... A direção era do Zé ou era do Boal? Não, a direção era do Abujanra. Era do Abujanra. Era do Abujanra. Exatamente. Você viu quanto maluco junto? Opa! Em cena e assistindo? Mas essa história do ator poder sair do teatro, tá valendo o Hamlet dar uma volta ali pelo Jardim Botânico? Chega, não dá não. Não dá. É que na O época, shopping no Baixo Gávea. Na época não tinha outro jeito. Né? E é engraçado que ele sabia que estava fazendo mal feito, porque ele ria que nem um doido. Ele, com a batina arregaçada e rindo, atravessou a rua, que a gente estava do outro lado da rua, falou uns 2 minutos e tal, e voltou correndo. E o Zé Celso, que é outro responsável, também achou muito engraçado. E eu nem se fala. Né? E aí você foi direto para Londres. Como é que foi? Conta um pouco dessa tua história de vida. Olha, eu fui fazer um cursinho na Inglaterra em 64. E eu estava pronto para voltar para casa quando estourou o golpe. Eu estava numa cidadezinha no interior da Inglaterra, na Escócia, e eu vi lá, golpe militar no Brasil. Então eu liguei para o pessoal perguntando o que está acontecendo. E eles disseram, olha, não volta mais. E os meus 2 avós eram ingleses, então eu tenho direito a um passaporte inglês. Então eles disseram, não volta mais. Então eu fiquei e comecei a fazer teatro na Inglaterra, como ator, e aos poucos fui desenvolvendo, limpei meu inglês. Hoje em dia ninguém sabe que eu sou brasileiro, né?
Hoje Eu sei. Não, você sabe, mas na Inglaterra eu trabalhei com... Na Inglaterra ninguém... Ninguém sabe que eu sou brasileiro. Meu inglês agora é legal. Não, seu inglês já... Quando você foi, seu inglês já era ótimo. Mas eu tive que limpar um pouco para realmente parecer né? inglês. Um sotaquezinho brasileiro eu ainda tinha. Agora eu limpei completamente, fiz carreira de ator lá, aí disse, não, chega. Virei diretor e fui parar no Royal Shakespeare Company. E fazendo Shakespeare durante 15 anos, um espetáculo atrás do outro. Daí agora eu moro nos Estados Unidos, faço Você está ópera. morando nos Estados Unidos? Eu moro nos Estados Unidos, moro em Nova York. E trabalho nos Estados Unidos, fazendo... Hoje em dia eu faço mais ópera. Inclusive eu vou estrear agora em Madrid, em julho, com o Plácido Domingo, no Carteiro... E o poeta. O Carteiro e o Poeta. Mas é ópera. Sim. Aliás, ele é uma simpatia. Já o entrevistei, ele é uma figura simpaticíssima. E ele falou uma coisa aqui impressionante, que ele era apaixonado pelo Carlos Gomes. E tem uma estátua do Carlos Gomes aqui em frente ao Municipal, numa praça. E ele foi ver e disse assim, olha, eu tenho aqui que dizer que eu fiquei triste de ver como está mal cuidada aquela praça, né? Decepcionado com a estátua que está toda coberta de cocô de pombo, mal cuidada, um cheiro de urina naquela praça, uma coisa horrorosa. E não é a única que tem Não, essa mas no dia condição, seguinte, infelizmente. era o Pita, que era prefeito, mandou limpar aquilo tudo e tal, no dia seguinte. Aí eu mandei a produção ir lá, 15 dias depois, estava tudo de novo, cheio de... Convida o Plácido Domingo de novo, de repente eles limpam. Né? Ele vem por aí, ele vem por aí. Ele vem, não, eu estou claro, sabendo. Claro que vem sim. O Ron Daniels era um rapaz muito bonito. Ainda é um homem bonito, mas eu não sei se a foto que a gente tem aqui é do espetáculo ou se é uma foto... Zé do mas Prata ali ele Sepultura, ó. É Com a ali- Celinha Helena. E a Ed Fraser. A Ed Fraser. Aquele outro cara lá, eu não lembro quem é, não. Eu também não lembro, não. E essa foto desmente aquilo que eu falei, que ele era um rapaz muito bonito, porque ele está com o cabelo, era só tinha o cabelo em volta, né? Era uma coisa incrível. Você... É a Ed Fraser que está ali? Ed Fraser, é mesmo. Puxa, e tá quase magra. É. Tá quase magra. E Célia Helena... Lá atrás quem é sentado? É alguém do elenco, não? Não, eu acho que é alguém da plateia. Alguém da plateia com meia curta, vê se é possível. Listrada. Mostrando a canela. Pescando cirila. Né? Eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu não era bom ator, não, viu? Não era bom ator. Não é o que dizem. Não, peraí, não era bom ator, não. Eu acho que esse cara aqui é muito melhor do que eu era. Muito É verdade? melhor. Muito melhor. Bom, a gente ainda tem mais um bloco para falar com ele. Você já está aflito, você Não, escuta. não, siga, E eu não siga. vou falar coisa nenhuma aqui, só botou meu nome no Plim Plim. Pera lá. Eu não vim aqui pelo Plim Plim, eu vim aqui pela peça. Eu não sei se não dá para eu avaliar através do tempo se você era bom ator ou não era bom ator. Eu acho que era. Na minha memória era bom ator. Agora, o Zé que tinha uma teoria que eu brigava muito com ele, que ele dizia que qualquer pessoa podia ser bom ator. Bastava que ele era, na época, alucinado por Stanislavski, como eu também era, nós todos éramos, né? Então ele achava, não, se a pessoa seguir ali o método, qualquer um vira bom ator. Eu dizia, não vira. Não é assim, porque senão qualquer um ia virar cantor também. Não é como se não fosse um dom pessoal. Qualquer um seria tenor ou... Não, eu vou ser baixo, ou vou ser barítono. Não, eu acho que tem um dom natural, né? Que o talento, que se chama talento, e que, felizmente, dá para você distinguir, né? Tem um Mas eu acho componente que você ali que era bom foge, ator. né? Muito obrigado, mas olha, eu acho que a primeira consideração para ser um bom ator é simplesmente saber fazer de conta. Se você sabe realmente fazer de conta, de brincar, verdade. então De brincar. to play, Jouer, exatamente. Aí você pode pelo menos começar a entrar na jogada, brincar e de repente tudo começa a acontecer. Se você não sabe brincar, não sabe entrar no jogo, aí é que é difícil.
Agora, você já tinha vindo ao Brasil dirigir um Shakespeare com o Raul Cortez. Foi. Que foi o Rei Lear. Foi o Rei Lear há uns 10 anos atrás. Agora, tem uma coisa curiosa. O Orson Welles disse... Não, o Laurence Olivier disse que nunca fez o Rei Lear porque nunca considerou que tinha o peso para fazer o personagem. Eu achava isso muito estranho, porque era um ator esplêndido, né? O Orson Welles fez o Rei Lear de cadeira de roda, inclusive, que já estava gordo num ponto que ele não se locomovia mais. Tem essa coisa assim? Você acha que um bom ator como o Laurence Olivier não poderia ter feito o Rei Lear? Não, eu acho que não. Inclusive, olha, a noção do physique do rôle é uma noção assim, bastante interessante. Hoje em dia, principalmente, o ator precisa parecer o personagem. Se o personagem, por exemplo, isso acontece muito em ópera. Hoje em dia, antigamente era a voz só. Então, podia entrar uma baleia em cena cantando bem, tudo bem. Hoje em dia, a Carmen tem que ser uma mulher maravilhosa. Agora, é claro que temperamento é muito importante para ator. Inclusive, o Tiago, por exemplo, que é um ator tão forte. Então, a primeira pergunta que eu me fiz é, será que esse ator maravilhoso deveria fazer um outro papel, por exemplo, o Macbeth, em vez de fazer o Hamlet, que é um personagem muito mais delicado, muito mais introvertido do que o Macbeth? Então, isso a gente teve que pensar seriamente. Vamos fazer o Macbeth ou vamos fazer o Hamlet? Mas o Tiago preferiu fazer o Hamlet e trabalhou o seu temperamento, inclusive a sua masculinidade, a sua força, dá uma coisa para o Hamlet que é realmente maravilhosa. Não é um Hamlet todo introvertido, é um Hamlet de ação. Um Hamlet que perde a ação, que não consegue fazer o que devia fazer, que é a história do Hamlet. Então, temperamento é importante. Também. Não, eu acho também. Você, quantos Shakespeare você já dirigiu na Inglaterra? Já perdeu a conta? Não sei, mais uns 25, 30, por aí. Então, para mim, é um território emocional e intelectual onde eu me sinto muito bem. Então, eu prefiro, inclusive, não ter essa mística de que a linguagem é difícil, a linguagem é poética. Nada disso. Shakespeare escrevia teatro, escrevia ação. Para o povão. Exatamente para o povão. Né? Então, sabe que quando a gente começou a fazer a tradução, então eu disse, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer de conta que o Shakespeare era brasileiro. Só que ele falava inglês muito bem, escrevia muito bem. Mas essa tradução tem que ser brasileira, próxima, gostosa de se falar, gostosa de se ouvir e completamente compreensível. Essa ideia é a ideia central dessa montagem nossa do Hamlet. Essa é a primeira proposta. Logo quando a gente começou a conversar sobre a peça, o Ronaldo fez questão de deixar claro isso para mim. Ele disse, olha, só vale a pena a gente embarcar nessa viagem se a gente conseguir fazer com que esse texto chegue de uma forma mais direta possível no ouvido da plateia. Então, acho que a ideia da clareza dessa história, transformar todo esse volume, né, Hamlet, que é estudado ao longo de quase 5 séculos, é de que maneira a gente consegue contar isso de uma forma direta para o público, né? E eu acho que a gente tem conseguido, com essa temporada do Hamlet, dar essa... Senão não interessa. Senão fica uma coisa, sabe, hierática, sei lá. As pessoas se assustam muito com a coisa do clássico, né, Jô? Ai, não, Shakespeare, Hamlet, eu não vou entender. E o que tem acontecido com a nossa temporada é que as pessoas têm acessado a história de um jeito muito fácil. Isso é muito gratificante, porque essa era a ideia central do Ronaldo desde o início. Olha, eu parto de 2 princípios. Um é que essas peças são maravilhosas. Todas essas peças do Shakespeare são teatro maravilhoso. Então, a gente tem que respeitar a história. Em segundo lugar, a gente tem que fazer de conta que essa peça foi escrita ontem. Foi escrita e vamos montar pela primeira vez. E para todo mundo entender. Você sabe que o Abílio Pereira de Almeida dizia uma coisa engraçada,
claro que eu não sei se é verdade, mas podia ser. Ele disse, não, o Shakespeare era totalmente popular e preocupado com a bilheteria. Tanto que ele coloca o pai do Hamlet, o fantasma, ele coloca pela segunda vez, quando não havia a menor necessidade daquela entrada, só porque às vezes o pessoal chegava muita gente chegava atrasada e perdia o fantasma. Cadê o fantasma? Perdi o fantasma, que era uma coisa bem popular. Né? Era um Por isso ele tema disse, eu não vou botar só no começo, que eu vou perder um elemento, um chamariz de público. Fazia teatro para comer, né? Esse negócio, por exemplo, esse negócio que Shakespeare escrevia nesse verso que se chama o iâmbico pentâmetro, de 5 sílabas. Olha, a coisa que é mais interessante é que esse iâmbico pentâmetro é a forma natural de se falar inglês. Não é uma forma poética, é uma forma natural. Shall I compare thee to a summer's day? A coisa mais natural de se dizer. Então vamos esquecer esse iâmbico pentâmetro e vamos falar naturalmente. Senão é impossível. Daqui a pouco eu volto com o Ron Daniels e com o Tiago Lacerda. Vamos lá! O trabalho de pesquisar os tratamentos. Tenho aqui ao meu lado o Ron Daniels e Tiago Lacerda. Você chega cedo no teatro, né, Tiago? Eu chego cedo. Eu gosto de chegar cedo. Pelo menos 3 horas antes. Se eu puder chegar mais cedo um pouquinho, eu prefiro. Eu gosto de chegar... Porque eu acho que não dá para fazer o trabalho da gente se vier trazendo a rua junto, né? Eu gosto de chegar com calma. Você não consegue desligar? Eu estou falando porque eu chego em cima da hora, senão eu durmo. Nossa, eu adoraria. Se eu chegar 3 horas antes... Eu durmo também. Eu durmo e faço questão de dormir. Tem o Paulo Otran, alguém me contou uma vez que o Paulo tinha esse hábito. O Paulo chegava cedo e dormia no cenário. E aí dava uma hora, mandava alguém chamar, ele despertava, ia para o camarim, se maquiava e voltava para entrar em cena. Eu não vou para dormir no teatro, eu vou porque eu gosto de chegar com calma, aí eu preparo o camarim, aí eu tomo banho, eu me aqueço voz, eu bato um papo com o pessoal, então, enfim, às vezes eu tomo alguma coisa, uma água, eu chego com calma e desligo também, assim, eu gosto de ficar sozinho no camarim, para essa peça principalmente, que tem uma coisa do silêncio, né? Eu acho que o Hamlet, não é à toa que a peça finaliza com essa ideia eu gosto da ideia do silêncio diante de começar o espetáculo. É um procedimento de concentração que me faz bem. Então eu gosto de desligar um pouquinho. Não, eu também tudo isso, mas eu faço tudo isso antes. Se eu chegar e dormir, eu não acordo. Agora, aliás, você falou do silêncio. Qual é a última fala do Hamlet? Qual é a última fala? Silêncio. O resto é silêncio. Mas depois tem mais uma fala. Depois tem... Não, depois tem outra. Tem o Horácio. Isso. Eu não entendo por que é que a peça nunca termina no... E o resto é silêncio. Porque se o resto é silêncio, cala a boca, viado. Já foi dito tudo. Essa é uma opção, é uma das maneiras de se fazer, né? Mas não se faz, você já viu. Na sua opinião, assim? por que não termina no silêncio? Eu não acho que possa terminar no silêncio. Por quê? Porque Shakespeare era um camponês. Ele acreditava sempre que mesmo no inverno mais frio, mais doloroso, a semente estava crescendo e que no final de quase todas as peças há um renascimento. Inclusive, a morte do Hamlet dá lugar ao renascimento que vem com Fortinbras. Claro, todas elas terminam. Essa coisa assim que é também dirigido ao público, né? Dirigido ao público. Mas eu acho tão bonito, o resto é silêncio, se acabasse ali. Você nunca viu nenhuma versão que acabasse ali? Nunca vi. Na Inglaterra, nunca se faz isso. Na Inglaterra seria... Não. Olha, na Inglaterra também se faz as loucuras. A gente tem direito a fazer as nossas loucuras. Ninguém é dono do Shakespeare. E essa história que agora saiu até um novo livro chamado Shakespeare by Another Name, falando que o verdadeiro Shakespeare é o Conde de Vere, que era um homem que era o verdadeiro intelectual e tal, mas que não conseguia assinar as peças pelo fato da sua condição de nobreza. Você acha que tem algum fundamento?
Não tem a menor ideia. E para mim... Não tem a menor importância. Não tem a menor importância. As peças é que são maravilhosas. Claro. Não importa quem escreveu. O argumento dele é que é difícil que uma pessoa da origem do Shakespeare, de onde ele ficou e que nunca teve viagens extraordinárias, conseguisse narrar com tanta precisão países como a Dinamarca, como a Itália, enfim. Eu também pouco me interessa. Baixava o santo nele, a imaginação dele saía correndo e ele escrevia lá. Ele não escrevia as peças para a gente lembrar das falas. Não. Ele escrevia rapidamente. Ô, William, me dá uma tragédia aí. Tinha que botar em cena. Me dá uma comédia aí. E para decorar com aquela velocidade que eles tinham que decorar. Que era mais do que novela. 5 horas de espetáculo. Amanhã à noite, a rainha pediu para fazer isso aqui. Tinha umas dálias, né? Tinha umas dálias, mas é um tinha negócio... dália? Ah, devia ter o cara com pontinho lá da soprano. Devia ter, não tinha ponto. Não, ainda. o cara decorava? Decorou. Não é possível. Eu demorei quantas semanas para decorar essa peça? Muito tempo. Antivéspera. Eu brincava com o Ronaldo. A gente começou a ensaiar e ele dizia, você vai decorar? Eu falei, vou, na antivéspera. Ele, não, na antivéspera. Mas é preguiça só na isso. Não, acontece comigo. Sabe quantas semanas eu ensaio? Todas as peças? 5 semanas. Isso é maravilhoso. Mas é claro, ele precisa mais. Vocês geralmente quanto tempo ensaiam? Lá na Quer Inglaterra. saber? Quero. Quer saber mesmo? 4 semanas. Na Inglaterra? Só. Não, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, no Royal Shakespeare, vai para 6. Agora, nos Estados Unidos, 4 semanas do primeiro dia de ensaio para a estreia. E no aqui? Brasil? Quanto tempo você levou? Ensaiamos 3 meses. Quase 12 semanas. 3 semanas meses. e alguns dias. Além disso, mas, claro. não, o que fizemos que foi muito legal, nós fomos todos para Atibaia, fizemos um laboratório de linguagem fora da peça, não tratamos aí, da peça, foi isso é outra maravilhoso. coisa. Não, tudo bem. Maravilhoso. E porque quando eu cheguei, me disseram, uma grande amiga minha disse, olha, ator brasileiro não sabe falar, não gosta de falar em cena. Não é verdade. Esses atores são maravilhosos em cena. Todos eles, todo mundo no elenco fala um português gostoso, um Shakespeare gostoso. E olha, fazer Shakespeare como a segunda peça, fazer o Hamlet como segunda peça que o Tiago está fazendo. Ó, primeiro Calígula, mas eu sei que você tinha feito antes, mas papel principal como Calígula e depois o Hamlet. É uma coisa inusitada. Você fez o Calígula. Fiz o Calígula, fiz o meu espetáculo anterior. Antes eu tinha feito uma adaptação do Saramago, do Evangelho segundo Jesus Cristo. E antes eu também tinha feito um outro espetáculo. Na verdade, o Hamlet é meu 4º espetáculo. Mas mesmo assim, para fazer Shakespeare, para fazer Hamlet, como 4º espetáculo, da maneira que ele faz, esse cara é um ator shakespeariano. Ele é bom, ator é bonito, E forte. Claro, e é claro que tem uma cena em que ele tira a camisa. Claro. Olha só, Porque você está vendendo a peça. O diretor não é bobo. O diretor não é O bobo. Shakespeare e o Ron eram ficava- preocupados com a bilheteria. Tá certo. Você ficava pelado no Calígula? Não. Inclusive, tive um amigo meu que mandou uma mensagem assim, dizer, você está fazendo Calígula, mas dizem que você não está pelado. Acho que eu não vou, não. Quer dizer, as pessoas tinham essa... Claro. Mas claro. o Calígula, assim, é claro que você pode fazer a peça que você quiser, mas assim, não era uma necessidade minha. Eu, pelo menos, não achava isso. E achava que era um desserviço a peça. Não, As o pessoas Sérgio têm Cardoso fez Calígula. As pessoas têm uma... E aparecia Peladão. Não, peladão, mas bem transparente. Mas é que eu acho maquiado, que você maquiado, é que batom e tudo. Né? Maquiava, tinha maquiagem, tinha... Mas Maquiagem de mulher. Também. Tinha peitinhos, desenhava um corpo de mulher, assim, uma xoxota. Tinha tudo. Tudo desenhado. Mas no Hamlet não tem. No Hamlet não tem. Não Tem deu pra também no encaixar. caso da Ofélia, no caso de tudo, mas o que eu quero dizer é que eu acho que o Camus escreveu uma peça e eu acho que o filme... Eu sou de uma geração que assistiu o filme dos anos 70, final dos anos 70. E o filme não, mas eu tava contribuiu... falando da peça, o não filme do filme. contribui para uma imagem... não tem nada a ver. Não, o filme é um filme pornográfico. É. E ele contribui para um imaginário. Quando você fala Calígula, a obra do Camus não é propriamente o filme, quer dizer... Então eu acho que era o filme serviço contribui pra- muito para a masturbação. Pra masturbação de toda coletiva. uma geração. Porque realmente era um filme erótico. E é um Aliás, filme... marcou atores maravilhosos como o... Como é o nome que fazia o Calígula? Malcolm McDowell, Que é um Helen legal. Mirren, Helen Mirren, John Gielgud. que aparecia de peitinho de fora. John Gielgud.
O Peter O'Toole. Mas o Peter O'Toole e o John Gilbert são inatingíveis, né? Mas a carreira do Malcolm ficou afetada pelo Calígula, eu acho. Será? Né? Não sei. Não sei. Agora vem cá, e esse corte de cabelo, como é que é? Pois é, rapaz, isso aí é uma invenção minha. Em algum momento do processo, existem coisas que não fazem sentido para ninguém, só para gente, né? E parece maluquice e tudo mais. Mas são os mistérios que a gente inventa. Assim, eu gosto de pensar que o Hamlet, quando a peça começa... O Hamlet não tinha cabeleireiro. Não tinha. No castelo não tinha. E aí? E eu gosto de pensar que quando a peça começa, ele está num estágio de humilhação pelo luto dele, interrompido pelo comportamento da mãe. Ele está num estágio de angústia, de sofrimento, que ele se mutila de alguma forma. Eu acho que foi uma ideia que começou a amadurecer durante o processo de ensaio. Eu fiquei pensando uma cara, alguma coisa para fazer. Eu comecei a querer fazer o meu cabelo, eu mesmo cortar. E eu comecei a pensar que é uma coisa bastante desapegada mesmo. Então eu forço uns buracos, é que agora não está dando para ver muito, mas tem uns buracos, uma coisa bem mal atrás cortada. Né? Dá para ver, tem uma inspiração Neymar aí atrás. Já me disseram isso, mas nem é o Neymar, é mais uma vontade de fazer uma coisa um pouco mais militar, com uma esquisitice, que são esses buracos, que dá também uma coisa, uma estranheza, que eu acho que compõe com esse espírito dele. Eu acho ótimo isso. A ideia... Agora, o e tem que gente também... que acha bonito, você acredita que as pessoas... Pô, ficou legal. Eu falo, pô, não é legal a expressão. Ficou. Uma coisa diferente, é curioso. E eu gosto da ideia de... Toda sexta-feira, antes de começar a temporada da semana, eu dou uma... Agora, o que daria ainda mais essa impressão é se você tirasse a costeleta mesmo. Talvez, né? Vou pensar nisso, Jô. Porque a costeleta, de repente, começa uma certa modernidade na costeleta. É verdade, sério, é né? verdade. De repente, para a próxima semana, quem sabe, vou adotar. Aquele penteado, aquele corte de cabelo do Olivier no Henrique V, se eu não me engano, não é? Que era todo... A panelinha, né? Era uma panelinha, né? Não digo isso, mas tirar a costeleta deve ficar mais ainda... Mais estranho, mais esquisito, essa ideia. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo com aquele cara que entra em cena ali. E quando esse cabelo aparece, as pessoas estranham. Você, o que é isso? Então é uma coisa que não se sabe bem o porquê, não se sabe bem como, que é um pouco o que acontece com a natureza dele ali, né? Ele tá... Você corta esse cabelo toda semana? Toda sexta-feira. Eu corto no camarim. Chego cedo, corto o cabelo. Essas coisas eu gosto de fazer ali antes de começar. Sem olhar no espelho, não? Não, vou no espelho pra me certificar de que tá ficando esquisito. Não, eu digo a parte de trás. Não, não consigo ver. Eu vou fazendo, vai fazendo de acordo com o que eu tô achando. Eu vou meio que... Isso teve anuência do diretor ou não? Teve. O Ron é o tipo de diretor que chega uma hora que ele diz assim pro ator, vai. Não aguento mais. Não, vai embora. Pega teu rumo e vai. Mas eu acho que é um procedimento muito bacana nessa relação diretor-ator. Tem uma hora que o diretor aponta os caminhos. E em algum momento o ator descobre coisas que dizem alguma coisa para aquele cara. Não, e tem diretor que não desgruda do espetáculo. É um inferno. E que oprime, que impõe coisas, né? Fica insuportável, porque o ator tem o seu caminho. No caso do Ronaldo, ele percebe esse momento e diz assim, ok, isso faz algum sentido para você, isso tem uma relativa coerência com o que a gente está fazendo, então segue por aí, vamos ver onde é que isso vai dar. Você chama ele de Ronaldo? Ronaldo. Ele faz questão de... Nosso primeiro café aqui no Brasil, quando eu conheci, ele dizia para mim, me chama de Ronaldo. De como se eu não consigo chamar de Ronaldo. Pois é. Não, ao contrário. De Ron, né? Não tem sentido. Ronaldo, e às vezes eu completo até. Às vezes eu digo, não, o Ronaldo Daniel, porque ficou um nome muito marcante. Vamos ver umas fotos do espetáculo, por favor? Vamos lá. Pilotinho, recolhe aí. Olha, que lindo. É o figurino do Cássio Brasil. Quem fez as fotos? Antônio Petrin. Essas fotos são talvez do João Caldas? Eu acho que são, sim. Que é um craque também. Joãozinho, claro, querido. Vamos lá. Ótimo. É bonita essa foto. Esse momento é um momento polêmico. Existe um clown no espetáculo. E foi um momento polêmico durante os ensaios, o elenco rachou. e eu acho que é um momento polêmico, inclusive, para a nossa plateia. As pessoas... muita gente gosta, muita gente questiona e não sabe bem o que pensar. Mas eu gosto dessa ideia de que alguma coisa
não bate bem e surpreende e tal. Então, quando eu fiz, a gente fez isso no ensaio, o elenco se assustou, eu falei, opa, isso pode ser legal, isso pode ser legal. Então tem um clown hamletiano aí. Não, mas aí isso é ótimo, isso é ótimo. E o Shakespeare é tão aberto que não é moderno, é uma coisa eterna, cabe tudo. Né? Cabe tudo, é infinito. Você pode, não é à toa que há quase 500 anos se faz essa peça, se monta esse espetáculo, se investiga esse personagem. O mergulho e os caminhos são enormes e infinitos. O nosso trabalho é fazer escolhas. Em algum momento a gente precisa tomar essas decisões, mas no final, qualquer que seja o caminho, você vai convergir para aquele ponto ali no que o autor propõe. Agora, mas a verdade é que é infinito mesmo. Quanto tempo leva o espetáculo? O primeiro ato é 1h05. 1h05 e o segundo ato é 1h10, 1h15. Isso, com 15 minutos de intervalo entre um ato e outro. E o teatro é... O Espaço Tom Jobim. É no Espaço Tom Jobim. Ali no Jardim Botânico, para quem não conhece, ali no Rio. E a temporada vai até 14 de abril, de sexta a domingo, no Rio de Janeiro, no Espaço Tom Jobim, com patrocínio do Ministério da Cultura, Eletrobras e Vivo. Isso aí. E de que dia vai? A gente está de sexta a domingo, sexta e sábado, 21 horas. É pouco. Eu tentei tanto que a gente fizesse de quinta a domingo, mas existe um receio de ponto... Eu também exijo que seja sempre pelo menos de quinta a domingo. Pelo menos de quinta a domingo. É uma luta, assim, a gente tem um projeto engatilhado, eu e o Ronaldo, não sei se a gente pode falar, mas eu quero muito que o Ronaldo venha mais ao Brasil. Esse negócio dele vir fazer de 10 em 10 anos um espetáculo aqui é muito pouco. Então a gente está conversando para algumas ideias para a gente montar um novo espetáculo. E essa é uma das coisas que eu não abro mais mão. Assim, tem que ser de quinta a domingo, não tem esse negócio. E já é pouco. Né? A gente vai fazer uma temporada no Rio de Janeiro com 24 apresentações. É muito pouco. Eu não entendo. Porque mesmo Zé Porta Sepultura, aquele tempo todo atrás. Segunda-feira, aliás, não, terça-feira a domingo. E com 2 na quinta, 2 no sábado. Por que 3 mudou? no sábado, às vezes, e 2 no domingo. Por que mudou? Você sabe que quando eu fiz dirigi a Bibi, maravilhosa, na peça do Juca de Oliveira, com o Juca, de repente chegou o produtor e disse, bom, então vai ser de sexta a domingo. O Juca deu um pulo e falou, não, então eu vou fazer outra coisa. Vocês montam a minha peça, eu vou fazer outra coisa. Porque tem que ser no mínimo de quinta a domingo, porque eu não posso perder 25% do meu faturamento. E ninguém pensa nisso, mas realmente 4 dias são 25% para cada dia. E não adianta dizer, não, mas aí junta o público de quinta para sexta, porque não junta. Não. Tem gente que só pode ir ao teatro na quinta, como tem gente que só pode ir ao teatro na terça. Isso eu já ouvi várias vezes. Pena que não tem na quarta, porque eu só posso sair à noite, só posso ir ao teatro, minha folga à noite é quarta. Isso é um pouco preguiça de produtor, né? E eu acho que faz parte do nosso trabalho bater o pé com essas questões e fazer questão que seja assim, cada vez mais tempo de oferecimento do que a gente faz do nosso trabalho para o público. Tem que estar em cartaz. Bom, eu conversei aqui com Ronaldo Daniel, Ron Daniels, Tiago Lacerda. Tiago Lacerda, que estão no Hamlet até 14 de abril. Tem uma coisa, Jô, que acho que era bacana dizer. A gente termina a temporada no Rio dia 14 de abril e a gente estreia no final de semana seguinte, 19, 20 e 21 em Belo Horizonte. Aí a gente faz depois Brasília, é só depois checar as datas, mas Belo Horizonte, 19, 20 e 21, depois Brasília, depois Recife, depois Curitiba, Campinas e termina 23, 24, 25 e 26 de maio em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, que é um prazer poder voltar a Porto Alegre e fazer esse espetáculo lá. Lindo. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Uou.